Fala pessoal, eu sou o Juan Trader, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, no canal aqui eu abordo temas relacionados ao mercado financeiro, principalmente sobre investimentos automatizados. Mas no vídeo de hoje eu vou entrar um pouco na onda aí, né, porque está sendo novidade, e vou trazer um conteúdo diferente para vocês. Todo mundo sabe que recente foi lançado o ChatGPT, que é uma inteligência artificial conectada na rede, né, que baseado nas informações que a gente tem disponível na internet, consegue responder algumas perguntas nossas e tendo de uma certa forma, uma interação, né? Como se fosse uma conversa humanizada, mas é com uma inteligência artificial que consegue nos responder muitas coisas com precisão. E no vídeo de hoje eu vou fazer algumas perguntas para essa inteligência artificial sobre investimentos automatizados. E as respostas vão ser baseadas no conteúdo, né, em tudo que tem disponível na internet. Então, por exemplo, a coisa que eu quero perguntar para ela é se realmente é possível a gente conseguir ter ganhos consistentes utilizando investimento automatizado. Porque por mais que eu consiga, tem muita gente que tem essa dúvida ainda, né? E acha que isso não é possível, que é tudo enganação. Então, se for realmente uma enganação, a maioria das pessoas, né, vão ter sido enganadas, vão ter perdido dinheiro e a resposta dela vai caminhar nesse sentido. Se for possível, se tiver uma grande quantidade de pessoas que utilizam o investimento automatizado e conseguem ter retornos positivos, ela vai passar isso para a gente também. Eu vou ter uma surpresa igual vocês aqui, porque vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo essa pergunta para ela. E nós vamos acompanhar aqui as respostas juntos. E no decorrer da conversa também, se surgir algum tipo de outras dúvidas, eu vou tentar ir perguntando para ela para tentar ter essa interação, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá iniciar a conversa com ela no chat. Sempre que eu estou falando aqui da inteligência artificial, eu estou me referindo a ela, né? Porque é uma inteligência, então eu estou usando sempre aqui no substantivo feminino. Eu só consegui aqui abrir o chat em inglês, então eu vou precisar de usar o tradutor para traduzir as minhas perguntas e depois traduzir as respostas também, beleza? Então, pessoal, aqui é a primeira pergunta, né? Eu vou ler para vocês aqui em português, porque eu vou colocar para ela lá a mesma pergunta em inglês. Olá, você tem conhecimento suficiente para me responder dúvidas relacionadas ao mercado financeiro, mais especificamente sobre investimentos automatizados, conhecido popularmente como robôs day trade? Então, eu vou fazer essa primeira resposta aqui, essa primeira pergunta, perdão. Vamos ver o que ela vai responder. Já está começando a resposta. Então, aqui ela já fez a primeira resposta. Vou jogar aqui no tradutor. E aqui é a resposta dela. Olá, como um modelo de linguagem de IA, tenho acesso a uma vasta quantidade de informações sobre vários temas, incluindo o mercado financeiro e estratégia de investimento automatizada com robôs de day trading. Embora eu possa fornecer informações e insights sobre esse tópico, com base em meus dados de treinamento e experiências anteriores, observe que minhas respostas não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, isso é claro, né? É sempre essencial consultar um consultor financeiro ou realizar sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão de investimento. Então ela deu uma resposta para a gente aqui que mostra que ela sabe do que a gente está falando, sobre, né, o investimento automatizado, os robôs day trade, só deixa claro que ela não vai passar nenhum tipo de informação sobre investimento, não vai fazer nenhum conselho de investimento, né? Ela só vai responder baseado nas informações que tem disponíveis na estratégia, na internet, perdão. Agora eu vou fazer uma pergunta mais específica para ela dentro do nosso tema. Embora as estratégias de investimento sejam usadas por muitas pessoas, tem sido divulgada no mundo inteiro, tem muitas pessoas que ainda não acreditam nesse método de investimento. Acho que não é possível ter lucros utilizando estratégias automatizadas. O que você diria para essas pessoas baseado no seu conhecimento técnico? É possível ter ganhos com robôs de investimento, sim ou não? Então aqui, né, eu falei a próxima pergunta para ela. Vou copiar aqui em inglês e vou enviar para ela aqui em inglês. E logo em seguida ela já começa a fazer a resposta. Aqui ela já terminou de responder. Então joguei aqui a resposta dela em inglês, né? Vou ler aqui em português. Estratégia de investimento automatizada, incluindo robôs de negociação diária, tem sido um tópico de debate entre investidores trades, embora haja quem acredite na eficácia dessa estratégia, também há quem não confie nelas. Com base no conhecimento técnico e dados históricos, é possível obter ganhos com robôs de investimento.
Os robôs de negociação diária são projetados para analisar e interpretar grandes quantidades de dados do mercado financeiro e identificar padrões, tendências e oportunidades de negociação em potencial, com o mínimo de interação humana. Esse sistema pode executar negócios de forma rápida e eficiente, aproveitando os movimentos do mercado para gerar lucros. No entanto, é importante ter em mente que os robôs de investimento, como qualquer estratégia de investimento, não são infalíveis. Isso que eu falo, pessoal, não existe um robô que nunca perde, não existe uma estratégia que vai dar certo sempre, que nunca, em momento nenhum, vai dar errado. As condições do mercado podem mudar de forma rápida e imprevisível e sempre há riscos de perda. Além disso, alguns robôs de negociação podem não ter um desempenho tão bom quanto o anunciado, e nem todas as estratégias podem ser adequadas para todos os investidores. Então tem aquela parte do risco que a gente sempre deixa claro, né? Você conhecer a estratégia que você está investindo, ter certeza que essa estratégia é adequada para o seu perfil de investidor. É importante pesquisar e entender minuciosamente a estratégia e o robô que está sendo utilizado, bem como os riscos e os custos associados. Os investidores devem sempre considerar os riscos e recompensas potenciais de qualquer estratégia de investimento, incluindo estratégia de investimento automatizada, e consultar um consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento. Então aqui ela deixa claro para a gente que é possível ter ganho, né, com estratégia de investimento automatizada, mas a gente nunca está livre dos riscos. Os riscos são sempre inerentes da operação. O que você diria para um investidor que tem medo de investir de forma automatizada? Resposta gigante dessa vez, né? Se o investidor tem medo de investir de forma automatizada, é importante entender as razões subjacentes a esse medo. Algumas preocupações comuns que o investidor pode ter sobre o uso da estratégia de negociação automatizada incluem a falta de compreensão sobre a tecnologia, os riscos percebidos associados à negociação automatizada e o medo de perder dinheiro. Para lidar com essas preocupações, pode ser útil começar se informando sobre os fundamentos da negociação automatizada e entendendo como ela funciona. Existem muitos recursos disponíveis online que podem fornecer uma boa introdução ao tópico. Inclusive no meu canal do YouTube mesmo eu explico sobre as minhas estratégias, né? Justamente essa parte aqui para a pessoa perder o medo. Outra etapa que pode ajudar a avaliar a preocupação é realizar uma pesquisa completa e a devida diligência antes de selecionar uma estratégia de negociação automatizada, ou robô de negociação. Isso pode envolver a avaliação do desempenho da estratégia ao longo do tempo, avaliação do nível de risco associado à estratégia e busca de feedback de outros investidores que usaram a estratégia. Por fim, é importante lembrar que todas as estratégias de investimento apresentam algum nível de risco, sejam elas automatizadas ou manuais. A chave é ter uma carteira de investimento bem diversificada e gerenciar cuidadosamente o risco usando estratégias como ordem de stop loss e dimensionamento da posição. Tudo isso nas nossas estratégias tem, né? Você define seu stop loss, que é o risco máximo na operação, você decide a quantidade de contratos que você vai utilizar para não aumentar demais a sua posição. Tudo que é necessário aqui para ter uma estratégia vencedora a longo prazo, as nossas estratégias contam com esses dispositivos. No geral, embora existam riscos associados à estratégia de negociação automatizada, elas também podem fornecer vantagens, como maior eficiência e redução de vieses emocionais. Uma coisa que eu falo sempre, né? O robô, ele não tem emoção. Você pode vir de 3 dias de queda seguido, o operador humano já fica com aquele viés de queda, né? Como caiu 3 dias seguidos, provavelmente vai ter outra queda. Se der um sinal de compra, o operador humano fica ressabiado. Nossa, 3 dias caindo, eu não vou fazer uma compra. O robô não tem emoção. Se no dia o sinal do mercado foi de compra, ele vai entrar comprando sem pensar, sem ter emoção. É importante avaliar os riscos e recompensas de qualquer estratégia de investimento, incluindo negociações automatizadas, e consultar um consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão. Isso já foi falado outras vezes, né? E geralmente quem está iniciando não começa sem ter esse auxílio, né? Então, pessoal, baseado nisso daqui, né? Nessa conversa com o ChatGPT, eu vou tentar fazer aqui a complementação do vídeo, abordando os principais tópicos que foram falados aqui. Além dessas informações disponibilizadas aqui, tem muita coisa que vocês podem pesquisar na internet, mas eu vou apresentar para vocês um pouco das minhas estratégias, que eu já venho usando, já tem outros investidores que usam também, e nós já temos um histórico para analisar. E durante essa análise, eu posso falar também um pouco das características de cada um dos robôs, que estão com o melhor desempenho aqui, beleza?
Então, na sequência do vídeo, eu vou apresentar um pouco os meus robôs e na descrição do vídeo eu deixo sempre o meu contato do suporte, né, o contato do WhatsApp, você fala diretamente comigo. Se tiver mais alguma dúvida, você pode deixar lá, pode entrar em contato comigo e esclarecer essas dúvidas no suporte. E no comentário desse vídeo aqui também, se tiver mais alguma pergunta relevante que você queira que seja feita aqui ao ChatGPT, deixa aí nos comentários, dependendo, né, se tiver muitas curtidas no comentário, eu gravo um outro vídeo falando só dessas dúvidas adicionais, beleza? Então, ó, aqui eu tenho um exemplo de um robô de um cliente. Ele opera um robô que nós chamamos aqui de setup abertura. Esse robô chama setup abertura porque ele opera todo dia, logo na abertura do mercado. Então, o mercado abriu, no primeiro sinal ele já envia uma ordem para o mercado. A maioria das vezes essa ordem já executa com um ganho já na primeira operação, mas ele tem um sistema de proteção também, que quando a primeira operação é errada, ele entra com a mão dobrada no sentido contrário dessa posição, buscando a pontuação que vai cobrir o primeiro loss e ficar com o saldo positivo para fechar o dia positivo. Dessa forma, ele consegue aqui ter uma curva ascendente, vários dias ganhando de forma consecutiva. E como o nosso ChatGPT falou, né, que é importante e eu deixo claro isso aqui também, ele tem um risco, sempre vai ter esse risco. Se o mercado tiver uma característica muito diferente e ele tiver 3 ou 4 operações erradas consecutivas, não conseguir reverter, ele vai ter um drawdown nesse dia, vai ter uma perda nesse dia maior do que o ganho que ele faz diário. Não chega a comprometer todo o capital, na maioria das vezes, mas é o risco dessa estratégia. E a gente recomenda que cada investidor defina um valor de risco que seja confortável para ele perder no dia, nesse cenário bem, teoricamente assim, né, catastrófico. Esse investidor, por exemplo, iniciou com 10 mil reais. No acumulado aqui, depois desse tempo, ele está com 18.663. Então, ele tem R$ 8.663 só de lucro. Se ele colocar esse robô para ter um risco máximo aí de R$ 1.600 no dia que esse robô tiver essa perda máxima de R$ 1.600, ele vai reduzir os lucros dele para 7 mil. Vai perder parte do capital, mas vai perder parte do lucro. Se for um investidor mais agressivo, ele pode definir uma perda aceitável no dia até maior, que vai perder desse lucro que o robô já teve. O grande problema é que, vamos supor que esse investidor que começou aqui no dia 7 do mês 11, se ele tivesse começado já com uma perda, já perdendo mil e poucos reais, provavelmente esse investidor fica desanimado. Isso é uma das coisas que o chat ali também falou, né? Uma das coisas que vai interferir no desempenho a longo prazo é a aversão e a aceitação do investidor ao risco. O investidor que aceitar o risco, mesmo o robô tendo um dia de perda, manter o robô ativo e manter operando, mesmo se ele tivesse perdido aqui no primeiro dia, provavelmente nessa sequência aqui de vários dias sem ter perdas, ele iria recuperar. Agora, o investidor que começou, teve uma perda e já parou o robô porque já ficou preocupado, já ficou com medo, achou que a estratégia vai ter só perdas, provavelmente esse investidor vai fechar no negativo, porque o robô não teve tempo suficiente para recuperar aquele capital que ele perdeu. Agora, quando começa tendo uma sequência de ganho, é o cenário ideal, né? O que todo mundo espera, pegar uma sequência de ganho assim, daqui a pouco chega até a dobrar o capital, e se ele tiver uma perda, por mais que seja uma perda alta em cima desse capital, que foi um capital de lucro, esse investidor não vai ficar tão desesperado, né? Porque está tirando do lucro dele. Então, essa é uma das estratégias que eu utilizo. Se você quiser informações sobre ela, eu deixo o contato do suporte na descrição dos vídeos. E agora vamos para outro robô. Esse é outro robô que nós utilizamos aqui. O nome dele é Click Bollinger, porque ele utiliza as bandas de Bollinger para fazer as operações. Já tem uma característica diferente. Repara que a característica dele não é ganhar todo dia, mas em compensação também tem um risco bem mais controlado. Quando ele perde no dia, que tem as operações negativas, ele não faz aumento de posições. Então, ele faz no máximo 3 operações no dia, sempre com a mesma quantidade de contrato que você definir. Por um lado, tem a desvantagem de quando fecha negativo, não tem chance de recuperar nesse dia. Então, ele fechou negativo, vai ficar negativo. Por outro lado, tem a vantagem do dia que perde, não perder um valor tão alto. Então, você não vai ficar preocupado se, será que hoje vai ser o dia que o robô vai perder um capital alto? E se você começar perdendo, né, tiver uma perda bem no início, é um valor pequeno, fica fácil do robô recuperar.
Então, dessa forma, alguns dias ganhando, outros dias perdendo, mesmo oscilando um pouco, ele já fez 59 operações, teve 77% de acerto e com investimento inicial de R$ 5.000, já fez R$ 1.200. Isso é praticamente dentro de um mês aqui. Iniciou dia 23 de janeiro, nós estamos agora no dia 17 de fevereiro, então não completou nem um mês ainda e ele já fez mais de R$ 1.000 aqui no saldo acumulado nesse período. Então, pessoal, esses são só alguns exemplos de alguns robôs que eu tenho utilizado aqui. Não vou mostrar mais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se você se inscrever aqui no meu canal e ir lá e acessar o meu histórico de vídeos, você vai ver que eu compartilho resultados aqui com os investidores há muito tempo. E há muito tempo eu consigo ter esse resultado positivo, consigo ter essa consistência utilizando robôs. E não é que eu criei uma estratégia que é infalível. O segredo é o acompanhamento constante. As estratégias às vezes perdem desempenho, às vezes tem mudança do mercado financeiro e eu sou o cara que por trás da máquina, né, que fico acompanhando, fazendo a leitura dos gráficos para ver o que mudou, o que precisa de ser atualizado nesse robô, fazendo diversos testes para passar para vocês aqui o que eu consegui, o melhor desempenho possível para eu utilizar. E o que eu utilizo, todo mundo que adquire os mesmos robôs que eu, tem a possibilidade de rodar igual e obter o mesmo histórico, ou pelo menos parecido, né? Buscando aí ter os mesmos resultados. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí da novidade, né? Que nós não estamos sozinhos, estamos tendo auxílio aí para responder as nossas questões da inteligência artificial, né, o começo aí de uma nova época. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira adicionar, por favor, deixe aí nos comentários, tá bom? No mais é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado e prosperidade a todos.